Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre o poder das redes sociais pelo mundo, especialmente sobre a influência que elas exercem em questões importantes, como a guerra na Ucrânia. E nós queremos saber principalmente quais são os limites para essas redes e o que diz o direito internacional sobre isso. As primeiras redes sociais apareceram ainda no finalzinho do século passado, mas elas ganharam volume e poder, de fato, há menos de 20 anos. A estreia como elemento-chave em disputas geopolíticas aconteceu durante a chamada Primavera Árabe, entre 2010 e 2012. Em poucos meses, nas asas das redes, a onda de protestos se espalhou pela Península Arábica e pelo norte da África. Governos não alinhados ao Ocidente, corruptos ou não, autoritários ou não, foram derrubados por multidões nas ruas. Em 2013, no Brasil, grandes manifestações, amplamente estimuladas por meio de redes sociais, sacudiram o país e abriram caminho para profundas mudanças na estrutura de poder. Em 2014, as redes voltaram a ser amplamente usadas em um movimento político. Desta vez, no golpe que derrubou o governo eleito da Ucrânia, então aliado da Rússia. 2 anos depois, foi a vez da Rússia ser acusada de usar as redes para interferir na política de outro país, ou seja, na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A partir de 2017, a perseguição ao povo Rohingya, em Myanmar, matou milhares de pessoas e deixou 1 milhão de refugiados. O Facebook foi acusado de permitir os discursos de ódio que estimularam a perseguição. Por causa disso, o povo Rohingya pede uma indenização de 150 bilhões de dólares ao Facebook. Em 2018, no Brasil, grupos organizados em redes sociais tiveram grande importância na eleição de Jair Bolsonaro e voltam a ter na eleição deste ano. Na terceira semana de março, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão do Telegram por descumprimento de decisões judiciais. O aplicativo de mensagem só foi liberado depois de cumprir as decisões. A 10 mil quilômetros de Brasília, outra vez na Ucrânia, as redes sociais são armas de guerra. Os petardos lançados pelas redes não explodem, mas causam grandes estragos ao inimigo. E dos dois lados. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Frank Ned Santa Cruz, advogado e especialista em direito digital e constitucional. E também com Caroline Vargas Barbosa, advogada, especialista em processo civil e pesquisadora em inteligência artificial. Muito obrigado aos dois pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Caroline. Nós sabemos, Caroline, do poder da força das redes sociais, mas eu gostaria de mencionar isso um pouco. De fato, elas têm todo esse poder que alguns atribuem a elas, as redes sociais? Elas atribuem esse poder a elas porque elas movimentam relações sociais, né? Se a gente for pensar um primeiro momento aqui no Brasil mesmo, nas movimentações de junho de 2013, se não fosse a internet, talvez a gente não tivesse angariado tantas pessoas na rua. Então, a rede social, ela não tem territórios, o território dela é virtual, ela compõe várias culturas, ela recolhe várias pessoas, ela acolhe de alguma forma, mesmo que não se acolha além de uma ideia de minorias, estou dizendo de um acolhimento de se encontrar com outras pessoas que pensem semelhante e aquilo parece se tornar uma massa, né? Então, o poder dela é a conexão das pessoas. Só que essas pessoas estão em diferentes lugares, com diferentes desigualdades, em diferentes contextos, com diferentes acessos, só que elas se encontram num único território virtual, sem fronteiras, e podem se mover com suas expectativas, seus interesses de uma maneira muito rápida. Tudo que precisa é alguns segundos de pelo menos uma conexão. Então, a gente tem uma transição até de sentimentos das pessoas, né? A gente está vivendo uma nova era de relações. A gente tem um movimento de relações virtuais, não só afetivas, relações sociais, políticas, profissionais, de maneira virtual. Isso gera um novo sentimento, uma nova forma de perceber emoção, e a teoria das emoções ela é totalmente necessária para você perceber como que as massas se movimentam, como os povos se movimentam. Frank, eu gostaria de ouvir a sua avaliação também sobre essa questão do poder das redes sociais. O que os algoritmos têm a ver com isso? Nós estamos diante de uma sociedade global de dados,
onde as plataformas digitais têm um poder muito significativo justamente em relação a essa questão atemporal. A qualquer momento, a qualquer tempo, as pessoas podem interagir com muita velocidade. E isso, de forma muito potencial, ou com muita potência, alcança a todos, né? Não mais somente localmente, mas geoglobalmente a todos. E dentro dessa dinâmica toda, os algoritmos, sim, têm um papel importante, porque algoritmos podem colocar ou não pessoas em bolhas. E uma vez que o algoritmo coloca alguém em bolha, e o conceito bolha aqui, nesse contexto nosso, é a pessoa receber somente notícias, informações que está de acordo com as suas intenções, com seu viés político, com seu viés ideológico, a pessoa pode acabar perdendo uma certa visão de mundo. E isso pode levar ao extremismo. Caroline, você lembrou que as redes sociais ultrapassam fronteiras. Isso, de certa forma, balança com as estruturas das instituições, a ordem mundial, que até muito pouco tempo atrás era fundada na fronteira entre países. Afinal, o mundo das redes sociais vai ser ou já é muito diferente daquele mundo que a gente vivia até 20 anos atrás? Uma rede social, ela vai ser definida dentro de cada país, né? Então, cada país vai ter sua soberania, seu sistema jurídico, ela vai ter que obedecer. Mas como ela está em vários territórios, o padrão ético dela é muito diferente. Se a gente for pensar na questão do Trump e do Facebook, por exemplo, o Facebook ele entende que mentir é uma liberdade de expressão. E talvez realmente mentir seja uma forma de expressar isso, se você for cair em algumas teorias, psicologia e etc. Mas não que por exemplo, se a sua mentira atinge minorias, discrimina, gera um problema democrático, trazendo uma instabilidade, então não é uma mentira. Então ele já se torna uma coisa muito maior. A partir da experiência do Facebook, da eleição do Trump, o Facebook criou um comitê autônomo para poder gerenciar essas questões internacionalmente. Então, olha só, não tem como ter uma norma supraestatal de um padrão ético mínimo do desenvolvimento das redes sociais. O próprio Facebook cria um comitê super diverso, plural, com vários profissionais de várias áreas, inclusive a primeira-ministra da Dinamarca, que tem uma história política gigante e um bom traquejo político internacional. Ela é uma das pessoas que vão ser responsáveis por definir os problemas de liberdade de expressão conforme as soberanias forem mandando, para eles perceberem se está certo ou não. Eles se pautam, segundo eles, pelo Pacto de São José da Costa Rica. Só que, como eles não são, eles têm ali um interesse global, mas eles não são um Estado-nação, então eles precisam de uma questão para ter algum tipo de regulamentação. Esse movimento que aconteceu com o Trump, aconteceu nas eleições de 2018, em que até o STF já tentou se manifestar e está tendo problemas ainda com isso, já gerou um acordo do Tribunal Superior Eleitoral com plataformas como TikTok, como Facebook, para a gente conter um pouco das deepfakes, da fake news no espaço democrático. Isso é também resultado de um envolvimento da ONU. A partir do momento que o Facebook se movimentou para tentar ter um padrão ético, a ONU também fez, inclusive, ano passado, ela indicou uma moratória às inteligências artificiais até que fosse possível criar um padrão ético de inteligência artificial no mundo, pelo menos para os Estados-nações que compõem a ONU. Então, o que aconteceu no espaço de uma rede social, de uma empresa privada, e que era uma mentira que, considerada como uma forma de expressão, gerou um movimento antidemocrático que atingiu instituições tão grandes que repercutiu também em dinheiro, em financeiramente, em patrocínios, em acordos, que a própria gestão cria uma forma de se precaver. A ONU tenta usar isso como uma forma de política internacional para tentar unir os Estados-membros, que a gente consiga começar a ter um padrão ético. Ou seja, agora ainda não temos. Agora ainda a gente precisa que essas plataformas obedeçam soberanias internas. O Telegram ele precisa obedecer a soberania interna. Uma decisão do STF, uma decisão do nosso Poder Judiciário tem que ser obedecida. Se ele não faz, ele está sendo até uma estratégia meio kamikaze, uma vez que tem essa movimentação da ONU, já tem um acordo internacional com 193 países assinando. Então, há um movimento internacional para criar um padrão ético, justamente para que essas redes sociais elas consigam
manipular no sentido de gestar a liberdade de expressão conforme as soberanias e entendendo que elas também fazem agora espaço da participação social e democrática dos países. Então, se elas não fazem nada, elas estão sendo omissas, inclusive ampliando desigualdades, mortes, guerras e etc. Pegando a questão da ONU, que o professor Carolina falou, se nós olharmos uma organização do mundo pelo sistema ONU, nós temos aí mais ou menos 197 países que compõem, né? Então, talvez um bom pilar inicial para tentar direcionar ou dialogar com as questões éticas seja questões dos direitos humanos. Então, alguns direitos fundamentais ali que esses países signatários entendam como valores fundamentais de uma sociedade possam ser os elementos para começar a direcionar alguns elementos éticos. Por exemplo, a mutilação genital feminina. Existem alguns países africanos que ainda têm essa prática, mas a sociedade moderna, a sociedade já atual, quando observa essa prática, há um entendimento que há ali a violação de um direito humano em relação à mulher. O mesmo se aplica numa sociedade global de dados, tecnológica, inserida digitalmente, em relação à responsabilidade das plataformas. Veja, então, que agora a responsabilidade delas, em virtude da sua amplitude, já não é mais uma responsabilidade de ordem local. É uma responsabilidade global. E aí nós começamos a falar do interesse público, do interesse da coletividade e do interesse das nações, dos povos que têm, por exemplo, os direitos humanos como valor. Nesse sentido, eu penso que pode ser uma peça, né, inicial de para criar alguns elementos norteadores de resposta, de comportamento, de postura, de responsabilização dessas plataformas ao violar certos valores fundamentais, não mais para um Estado-nação, mas fundamental para uma sociedade global de dados. Eu gostaria de ouvir a Caroline sobre o mesmo assunto. Afinal, qual é o padrão? Quais são os limites que as redes sociais deveriam obedecer internacionalmente? Essa discussão toda que se trava na ONU. Quais são os valores que se deve perseguir? Mas eu vou pedir que você nos responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre o poder das redes sociais pelo mundo, especialmente sobre a influência que elas exercem em questões importantes, como a guerra na Ucrânia. E o que diz o direito internacional sobre isso? Os nossos convidados são Franquiné de Santa Cruz, advogado, especialista em direito digital e constitucional, e também Caroline Vargas Barbosa, advogada, especialista em processo civil e pesquisadora em inteligência artificial. No bloco anterior, Caroline, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Quais são os padrões éticos mínimos que as redes sociais deveriam obedecer internacionalmente para que elas tivessem um papel decente, digamos assim? O Dr. Frank começou falando para a gente algum padrão a partir dos direitos humanos e da ONU. Só que a gente também tem construções geopolíticas que determinam situações de poder que também é necessário a gente ter um olhar latino-americano. Então, quando eu falei do comitê, por exemplo, do Facebook, não tem nenhum latino-americano, não tem uma representação. Na ONU, como que esses países latino-americanos estão e como as outras questões também, como o doutor trouxe, de comunidades originárias, tradicionalismo, né? Como que se comporta. A gente tem todas as respostas dentro dos direitos humanos de como fazer uma ponderação nas suas decisões. Ocorre que quando a gente pensa num valor universal, é muito mais complexo do que você pensar num valor como direito humano, cultura de direitos humanos, porque a gente está falando de existências. Então, se eu pudesse falar aqui, eu acho que o padrão, o valor é respeitar existências. Existências, elas não são condicionantes, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência, sou portadora de esclerose múltipla e não me sinto condicionada a um capacitismo. Então, respeitem a existência das pessoas com deficiência, promovendo o anticapacitismo, respeitem a existência das minorias em questões de homossexualidade, LGBTQIA-fobia, a gente tem várias existências já aí falando dos seus direitos, tendo assim os seus direitos reconhecidos na ONU, mas tentando sempre padronizar em vida, liberdade, só que a gente vai cair de uma maneira muito subjetiva, porque o que pode ser liberdade? Dei um exemplo, o Facebook mentira é uma forma de liberdade de você poder se expressar de uma forma mentirosa. Então, o padrão é manter existências. Como que a gente vai conseguir gerenciar isso?
é preciso lembrar que quem faz inteligência artificial é um humano. Antes de tudo, quem gerou aquilo foi um ser humano. Então, o padrão discriminatório, quando gera de uma inteligência artificial, por exemplo, de um algoritmo, foi criado de maneira proposital, ainda que não consciente, mas foi feito de uma maneira pensada. Então, acho que a primeira ideia é o padrão não discriminatório nas inteligências artificiais, respeitando quaisquer forem as existências com suas subjetividades e interseccionalidades. Frank, eu pediria que você fizesse uma avaliação agora do processo de regulação das redes sociais no Brasil, inclusive sobre o aspecto eleitoral. Nós estamos num ano eleitoral, vivemos problemas nesta área nas últimas 2 eleições, notadamente, mas não só. Queria que você analisasse também no campo da moral, do atingimento da honra das pessoas, que a gente vê acontecer comumente, celebridades especialmente. Que análise você faz, portanto, do processo de regulação no Brasil? Guilherme, de fato, desde as últimas eleições, o TSE vem se movimentando, primeiro, dentro do espaço administrativo de aproximação das plataformas digitais para estabelecer canais de respostas mais eficazes a enfrentamento das fake news, de forma que esses conteúdos possam ser removidos de forma rápida, reduzindo assim o dano que possa causar na sociedade e até a própria democracia. Então, esse é um movimento administrativo que o Estado, as suas estruturas fazem, tentando minimizar danos. No mesmo sentido, também, o parlamento vem tentando legislar, criar normas, políticas, regras, para poder tentar, de alguma forma, controlar isso. Entretanto, eu penso que são movimentos válidos, importantes, mas eu acho que há um elemento aqui muito importante, que é o momento ou o elemento do letramento digital, da educação da sociedade. Porque nós sabemos que norma por norma não resolve as coisas. Então, eu penso que também interações diversas, de capacitar as pessoas, informar, melhor prepará-las para a existência desse mundo digital, que ele é tão diverso, ele é tão veloz, e as pessoas saberem, então, que o seu comportamento ético, o seu comportamento, a sua fala nesses espaços pode gerar repercussões terríveis, quando não bem colocadas ou até mesmo quando retirada de contexto. Eu concordo, sim. Eu acho que a gente tem um movimento em várias instituições já nacionais tentando criar um padrão e criar uma forma de se sobreviver a um período como esse, em que há uma grande troca de informações e que há uma troca de informações de um povo que não foi nem só não alfabetizado tecnologicamente, mas também como cidadão, Então, a gente tem um problema de cidadania, um problema de conhecimento básico. A gente vê que pessoas lutando contra um ego, às vezes, Eu acho que, às vezes, a disseminação da discriminação, o crime de ódio, o discurso de ódio na rede social é uma luta interna da pessoa com o próprio ego, porque ela não consegue perceber que existem pessoas além dela, com as suas realidades, com as suas subjetividades, e que não cabe a ninguém ter as definições quanto padrões de vida, dos outros. E aí, a gente consegue ver vários movimentos. Enquanto socialmente a gente não tem essa percepção básica, e é uma percepção básica porque pode ser ensinado no ensino fundamental para a criança, o respeito ao próximo. Pode ser ensinado dentro de um espaço de filosofia, religioso, o que você quiser. O respeito é algo intrínseco do ser humano. Se a gente tem uma rede social, por exemplo, que ela não tem esse tipo de controle, ao menos pelo Poder Judiciário, quando ele determina alguma coisa, a gente tem um território livre de prática de crimes dentro do país. Não só de crimes de ódio, de discriminação, mas vários tipos de cybercrimes, vários tipos de fake news. Então, a gente tem um território livre de prática de crimes porque uma empresa, por exemplo, não quer adotar. É necessário a gente ter um regulamento, uma norma. A gente ainda é um país positivista, a gente ainda trabalha, mas a gente já tem muito apego com o common law. Então, a gente já tem aprendido algumas coisas. É necessário alguns regramentos? Sim. É necessário para que a gente possa coagir pessoas que tenham conhecimento disso, como pessoas jurídicas. Mas a população, no geral, passa por um problema de crise de representatividade junto com a falta de informação e a má formação básica de respeito. Então, isso é um território infinito de práticas de afastamento da realidade.
Frank, e de quem é a maior responsabilidade? É do Estado, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, ou é da sociedade civil, das empresas, de ONGs e outras instituições, do cidadão? Quem é o maior responsável por tomar iniciativas? Guilherme, assim, eu não acredito que haja necessariamente um maior responsável, né? Essa é uma responsabilidade compartilhada. É certo que algumas instituições têm maior poder de atuação. Então, o Estado, ele tem um poder imenso de atuação quando ele regula, quando ele entra, quando ele faz, por exemplo, campanhas orientativas, campanhas educativas, né? Hoje, se nós pensarmos que nós vivemos efetivamente dentro de um contexto de dependência extrema do digital, a gente não vê nenhuma ação do governo, por exemplo, nas grandes redes, fazendo campanhas de orientação para as pessoas sobre como se portar no meio digital. A gente vê campanha, por exemplo, como que você se porta no trânsito. Você deve ter cuidado no trânsito, como que você se porta em várias situações. Mas você não vê nenhum movimento nesse sentido em como se portar nos espaços digitais. Então, vejo que, nesse sentido, o Estado tem um papel importante em exercer essa orientação. Por outro lado, o empresariado, as grandes corporações, empresas também têm o seu papel em cada vez mais construir sistemas, plataformas sem viés, que tenha uma curadoria que respeite, né, as múltiplas visões de mundo. Então, não uma curadoria de higienização, mas uma curadoria de respeito aos olhares plurais. E, por fim, nós também temos aí o papel da sociedade, né, de estar aberta e compreender a necessidade, e não é uma questão de imposição, é compreender a necessidade de se educar para um melhor convívio nesses espaços diversos. Agora, por outro lado, existe um grande risco, principalmente num país como o nosso, que existe uma desigualdade social muito grande, extrema, né? Os dados do IBGE mostram o horror que é a desigualdade social do país, né? Há também o risco de entrarmos naquele ciclo da sociedade do cansaço. Então, as pessoas veem que isso não resolve nada, essa notícia aqui é um fake news, mas eu vou passar para frente mesmo assim, porque se eu não passar, eu quero passar isso para frente, e vai se cansando, né, de orientações, de normas, se não vê a efetividade. Então, veja que isso é um campo ou uma equação com vários elementos, né? É um elemento educação, que é um elemento, por mais que seja uma tecla antiga, mas sempre é uma tecla importante em qualquer sociedade, educar, informar. É uma questão da boa vontade das instituições, do empresariado, das pessoas. Então, são elementos assim. Agora, eu tenho uma visão muito otimista, né? Porque o pessimismo já tá entregue. O otimismo, pelo menos, você tem uma esperança de que algo vai mudar. Então, eu tenho uma visão muito otimista de que também as plataformas, por mais que aqui estejamos conversando sobre um tema tão sensível que são as fake news e o quanto isso pode influenciar de forma negativa no Estado, na sociedade, até propriamente na democracia, mas eu acredito também na tecnologia como uma ferramenta de empoderamento, uma ferramenta de esclarecimento e uma ferramenta para a construção de uma sociedade melhor também, né? Mais respeitosa com o outro. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos dois, a participação de Frank Nedes Santa Cruz, advogado, especialista em direito digital e constitucional, e também a participação de Caroline Vargas Barbosa, advogada, especialista em processo civil e pesquisadora em inteligência artificial. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.